Capítulo 1, no material didático, eu coloco aí: quando será o juízo final? Bom, será após o milênio. Nós percebemos, fazendo a leitura de Apocalipse, capítulo 20, que esse texto, ele deixa claro, ele não detalha muito o milênio, né? Mas ele diz que no versículo 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. No versículo 8, ele faz uma rebelião, a rebelião de Gog e Magog. No versículo 9, eles cercam a cidade amada, que é a cidade de Jerusalém. Mas aí desce fogo do céu e os devorou. Esse fogo do céu que os devorou, né, já é um símbolo do juízo final. E o diabo é lançado no lago de fogo. Então, João vê o detalhamento, né? Versículo 11, viu um grande trono branco, ou seja, após o milênio, ele vê esse grande trono branco, o trono do julgamento. O número 2, então, será após a última rebelião de Satanás. E o capítulo 2, quem participará deste juízo? Bom, julgando, eu coloquei aí em primeiro lugar o Senhor Jesus. Segundo Timóteo 4:1, praticamente não precisaria citar um texto, né? Mas o apóstolo Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, o apóstolo Paulo já está falando que todos serão julgados pelo Senhor Jesus. Aqueles que viviam naqueles dias, aqueles que já tinham morrido também nos dias do apóstolo Paulo, todos eles serão julgados. Separei também Atos 17:31, que diz que Deus já determinou o dia do julgamento. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Claro que é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo ele estará julgando os que estavam vivos nos dias do apóstolo Paulo e os que já estavam mortos. E o mesmo aplicamos aos nossos dias. Os que estão vivos nos nossos dias, ok? E que virão a morrer. Ímpios de todos os tempos, eles estarão sendo julgados por Jesus Cristo. Bom, julgando, número 1.2, os cristãos. Algumas peças cristãs, eu já vi, por exemplo, uma peça Mãos Vazias, como se os cristãos aparecessem no juízo final sendo julgados. Isso não é verdade, né? Os cristãos de hoje, eles aparecerão no juízo final julgando, porque se eles já foram arrebatados, eles não sofrem mais julgamento, eles já estão em corpos incorruptíveis. Então veja, eu separei 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, em que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, quando nós julgaremos os anjos? No juízo final. No juízo final, nós julgaremos os anjos, julgaremos os ímpios de todos os tempos. Então, a igreja ela participará desse julgamento. E eu sempre falo, isso é para nós entendermos o porquê da ira de Satanás contra nós. Porque ele sabe que a igreja vai participar do julgamento dele. Número 2, sendo julgado. Então, quem estará sendo julgado? Satanás, os anjos caídos e os ímpios de todos os tempos. E a Bíblia fala em diversas expressões, né? Principalmente Jesus, em Mateus capítulo 11, ele fala de cidades pervertidas diversas do Antigo Testamento, citando os ninivitas. Fala de Tiro, Sidom, Sodoma, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, os escribas e fariseus, né, citando eles aí entre ímpios, né, e também os anjos caídos. Então, Sodoma e ninivitas tiram a cidade do Antigo Testamento e também do Novo, né, mas as cidades que aparecem só no Novo Testamento, na verdade eu coloquei este texto representando todas as pessoas que hoje não fazem parte da igreja, que morreram sem fazer parte da igreja, morrem como ímpios, eles estarão sendo julgados, ok?
e também todos os ímpios do milênio, claro, todos os ímpios de todos os tempos. O comentário diz: todas as criaturas humanas, né, todos os homens, com exceção da igreja, estarão sendo julgadas no juízo final. No capítulo anterior, na aula anterior, nós estudamos sobre o milênio, e eu falei para vocês que durante o milênio, Israel ele ainda estará numa posição inferior à igreja, porque a igreja estará em corpos incorruptíveis, e como Jesus prometeu aos apóstolos que eles reinariam sobre as 12 tribos. Então os apóstolos, nós também, a igreja, nós reinaremos sobre Israel durante o milênio. Só agora, no juízo final, em que Israel aparece como ovelhas, e agora eles então recebem um corpo incorruptível, um corpo eterno, ele se iguala à igreja, viveremos iguais na Nova Jerusalém. O ponto 3, eu coloco uma questão aí: como será o julgamento? Por que é importante essa questão do julgamento? Porque o juízo de Deus é justo. E esse texto que eu vou mostrar para vocês agora fala da cobrança de Deus em momentos diferentes, de acordo com o conhecimento que a pessoa obteve da verdade. Então o julgamento para os israelitas será de uma maneira. O julgamento para as cidades, por exemplo, de Sodoma, né, a cidade de Nínive, será diferenciado, porque eles não tiveram um testemunho tão forte quanto o dos israelitas. Eu separei Mateus capítulo 11, versículos 21 a 25, que diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então algumas pessoas falam assim: pastor, mas o juízo, para ser justo, não tinha que ser igual para todos? Sim, mas preste atenção. A pessoa que ela aprendeu mais, que ela ouviu mais profetas, na verdade, o juízo, para ser justo, essa pessoa tem que ser mais cobrada. A outra não será tão cobrada. Então o juízo de Deus é justo, no nível do conhecimento de cada um. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O comentário diz: o julgamento será baseado no conhecimento da verdade. Os israelitas serão mais cobrados porque receberam maior conhecimento de Deus. Os mestres também serão mais cobrados. Então vamos ler Tiago capítulo 3, versículo 1, em que está escrito: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Significa também o quê? Que eles, os mestres, nós que estamos aprendendo, nós vamos receber um juízo diferenciado da pessoa que aceitou Jesus ontem. É claro, nós sabemos mais, então nós podemos ser mais cobrados. É um juízo justo, baseado no conhecimento que cada um tem da verdade. Os nativos que viviam aqui no Brasil, antes do evangelho chegar aqui, eles não podem ser julgados com o mesmo peso que eu serei julgado, porque o conhecimento que eles têm da verdade é o que o apóstolo Paulo chama de lei da consciência, que Deus colocou dentro deles o conceito de certo e errado. Por isso o comentário prossegue: olha, os homens que não ouviram falar de Jesus Cristo, como os nativos do Brasil antes da chegada dos europeus, sofrerão um juízo diferenciado, ok? Porque, claro, eles conhecem menos
da verdade. Eu separei aí também Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16, em que o apóstolo Paulo trata desse momento em que os homens estarão sendo julgados pela lei da consciência, uma lei que Deus colocou dentro de todos os homens, porque quem vivia aqui no Brasil nunca ouviu falar em Jesus antes dos europeus chegarem aqui, né? Romanos capítulo 2, versículo 12 diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Então o apóstolo Paulo já está dizendo que os gentios eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. Ou seja, mesmo os gentios que nunca ouviram a lei de Moisés, ou que não ouviram as palavras de Jesus, mas o que é certo e o que é errado, o apóstolo Paulo está dizendo que os homens têm condições de fazer isso naturalmente. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, um nativo que vivia aqui no Brasil, antes do evangelho chegar aqui no Brasil, quando ele matava alguém, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus colocou uma lei na consciência desse homem. Então, o seu coração, a sua consciência, ou acusa ele, ou defende. Se ele matou, vai acusá-lo. Agora, se ele fez o certo, ajudou alguém, tá ok? Então vai defendê-lo, vai dizer, olha, o que você está fazendo é o certo. Roubou alguém, então essa lei natural vai acusar ele, o que você está fazendo está errado. Agora, se ele fez o certo, tinha a oportunidade de roubar, porque, vamos dizer, o dono não estava ali naquele momento, mas ele mesmo assim não roubou, ok? Então, a sua consciência vai defendê-lo, você fez o certo, ok? O versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, disse o apóstolo Paulo. Então ele está falando desse dia do juízo final. Então nós não podemos esperar que essa pessoa que teve um conhecimento da lei natural de Deus, que Deus colocou no seu coração, ele não teve a oportunidade de ouvir as palavras de Jesus, então o Espírito Santo não podia inspirá-lo. Olha, o que Jesus falou, o que João, o que Pedro, o que Paulo escreveu, essas palavras, o Espírito Santo não podia inspirá-lo. Então o Espírito Santo só podia usar essa lei natural que está no coração dele, que está na consciência dele. Então essa pessoa vai ter um julgamento diferenciado. Então o juízo final ele será justo, claro, baseado no conhecimento que cada um possui da verdade de Deus.